Olá, eu sou o Rodrigo Pocente, gestor do Fator Veritá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os acontecimentos de fevereiro. Vamos começar aqui falando sobre a rentabilidade. Esse mês a gente pagou 95 centavos de dividendo para o cotista. Pela cota patrimonial, a gente chega a perfazer um dividend yield de 1,05%, porém pela cota a mercado, um dividend yield ainda maior. A gente fez um quadrinho de sensibilidade desse dividend yield que eu vou mostrar mais para frente. Falando um pouquinho sobre o mercado secundário, a cota vem aí variando um pouco de preço, um pouquinho abaixo da patrimonial, assim como o restante de mercado. Isso está tendo um impacto forte por conta ainda da pressão de taxas de juros ainda elevadas. Então, a gente está vendo um pouco desse impacto. Acreditamos que, assim como em ciclos anteriores, assim que taxa de juros arrefecer, começar a diminuir, a gente vai voltar a ver os fundos imobiliários ganhando um pouco mais de preço. E em relação à negociação no secundário, a gente teve uma diminuição entre janeiro e fevereiro, o que é natural por conta de férias, carnaval. A gente deve voltar a ver aí uma negociação maior no secundário nos próximos meses. Falando aqui um pouquinho da diversificação da carteira, tanto em termos de securitizador, as emissoras dos papéis, tanto quanto o setor dos devedores. Esse é um ponto que a gente vem falando em todos os relatórios, é um ponto importante da nossa gestão, faz parte da nossa tese, fazer aqui uma diversificação, não só em setores, mas também em devedores, também em garantias, também em localização das garantias. A gente pensa aqui em fazer uma pilha aqui de diversificação para que a carteira fique melhor diversificada possível. Em termos de indexador, a gente majoritariamente tem os papéis do Veritá indexados a IPCA, por conta de taxa de juros um pouco mais elevada. A gente tem feito algumas alocações em CDI, mas procurando fazer essas alocações em operações um pouco mais curtas, para que, no momento que a gente tem um arrefecimento da taxa de juros, a gente não impacte nosso dividendo. Então, no momento que a gente está tendo a diminuição da taxa de juros, a gente está saindo dessas operações, ou essas operações já estão chegando perto do seu vencimento, e aí a gente consegue seguir com o nosso ritmo de busca pelo nosso benchmark de IPCA mais 6. Tá? Em termos de ativo, a gente está ainda super bem alocado, majoritariamente em CRIs, uma parte da carteira em fundos imobiliários, lembrando que a gente tem essa prerrogativa de por volta de 10% de fundos imobiliários na carteira e fundos de CRI. Não compramos fundo de desenvolvimento, fundo de tijolo, fundos com teses diferentes, muito diferentes da do Veritá. A gente tem ainda algum caixa no fundo, a gente tem percebido aí boas oportunidades no secundário e a gente tem negociado muito bem as operações que a gente está estruturando para entrar no fundo. É um momento importante, é um momento de taxa de juros alta, um momento de crédito delicado, então a gente tem tomado bastante cuidado e sendo bem seletivo aqui na nossa alocação. Sobre as taxas médias, a gente fez nesse slide aqui uma diferenciação entre a taxa de aquisição e a taxa de marcação a mercado. Então, qual que é a diferença? Por conta de taxa de juros elevada, existe uma marcação a mercado dos ativos da carteira do fundo. Isso é feito, obviamente, seguindo um manual de precificação do custodiante e do administrador. Essa precificação acaba alterando qual que é o valor justo daquele papel naquele momento. Então, se a gente for olhar hoje a parte indexada a IPCA, a alocação indexada a IPCA por MTM, por marcação a mercado, a gente já chega aí a mais do que 8% mais IPCA, sendo que a nossa taxa média de aquisição é de 7%. O que a gente tem em CDI aí por volta de 6% da carteira fica muito próximo, porque a marcação a mercado muda muito pouco, e GPM, que é bem pouco da carteira, temos aí somente 2,2%, também tem o mesmo efeito da alocação IPCA, assim como o IGPDI, que é praticamente zero dentro da nossa carteira, então é somente uma operação que é indexado a IGPDI. Outro ponto importante de comentar, também nessas novas alocações, a gente buscou fazer alocações com prazos um pouco menores, o que diminuiu relativamente o nosso prazo médio da carteira, que estava chegando ali em 6 anos, hoje a gente está muito mais próximo dos 5 anos. Aqui é a tabela de sensibilidade que eu comentei.
Então, o que você consegue aqui enxergar? A gente fez uma diferenciação de qual é o dividend yield esperado da carteira para aquele cotista que entra no Veritá, que compra o Veritá por um determinado preço de mercado. Então, o que vocês podem observar é que o preço de mercado, por exemplo, do investidor que entra a R$ 89,00, ele vai ter ali um potencial de retorno de IPCA mais 9,43. Ao passo que, se ele for comprando por um preço maior, né, seguindo aí até o R$ 94,50, vai ter aí um retorno de 7,79. O que isso aqui demonstra? Isso aqui a gente fez para demonstrar que é um excelente momento para o investidor entrar na carteira do Veritá. É uma carteira diversificada, uma carteira de créditos de setores diferentes, de garantias muito robustas, e que está, hoje, pelo preço de tela, pelo preço de mercado, dando um retorno muito interessante para o cotista, obviamente, acima da taxa de juros, acima do título público do governo. Tá? Então, esse é um pouquinho do que a gente quis mostrar aqui nessa escala aqui de sensibilidade. Comentando agora um pouquinho sobre o macro, em fevereiro a gente acabou não fazendo nenhuma alocação, algumas operações que estão sendo estruturadas para a gente alocar agora em março. E aí, olhando um pouco para o macro, a gente ainda tem visto aí não só o impacto de taxa de juros elevada, mas também um impacto do mercado de crédito um pouco mais a risco. Então, a gente tem visto boas oportunidades no secundário, que ainda não estão no preço que a gente acredita que possa servir, mas a gente tem negociado. E a gente também tem visto que as novas operações do pipeline, que estão em estruturação, estão com a possibilidade da gente melhorar a garantia, melhorar a taxa, melhorar a estrutura, para que a gente consiga uma melhor alocação nesse momento. Não obstante a isso, e aí num paralelo, pela preocupação do mercado de crédito, a gente intensificou ainda mais o nosso monitoramento e a revisão das operações da carteira. Então, a gente já fazia a revisão da carteira inteira entre 6 meses e 1 ano, nenhuma operação passava mais do que 1 ano sem ser, pelo menos, revisada por inteiro, né, por completo. Obviamente que todas as operações são acompanhadas mensalmente, mas a gente intensificou fortemente isso para que, se a gente tiver algum problema potencial em alguma operação, a gente possa se antecipar a esse problema e resolvê-lo antes que vire um problema mais sério. Tá? Então, visto aí um pouco da deterioração do mercado, o fechamento do crédito aí por parte dos bancos, os fundos mais tradicionais de renda fixa tomando resgate, então não conseguindo aí gerar fluxo para atender a demanda dos devedores, a demanda de crédito aí dos tomadores. Então, a gente percebeu que é um momento um pouco mais delicado que a gente tem que ficar muito atento. Tá? Então, como sempre, é uma tese, faz parte aqui do nosso dia a dia, ficar em cima, monitorar, revisar as operações, a gente intensificou isso, e ao mesmo tempo que a gente está olhando as boas oportunidades que têm aparecido. A gente ainda tem alguma compromissada reversa, e a gente tem ainda algum espaço para aumentar nosso limite de compromissada reversa, caso apareçam boas oportunidades, o que a gente acredita que possam vir a acontecer. Tá? Então é isso. Obrigado pelo seu tempo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos siga nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.